Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. É uma honra ter aqui duas grandes amigas e autoras, né, que mais uma vez vêm aqui para fazer um debate no nosso espaço aqui, na nossa livraria. Isso é muito importante para o debate, para a discussão, para o desenvolvimento da intelectualidade, da cultura, que é o objetivo do nosso espaço aqui dessa livraria. E a oportunidade de muitas pessoas que já tendo conhecido os livros ou que não leram ainda, mas que tenham contato com as autoras desses livros, né? A Cilda Dries, que é autora do livro Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Ela é de Porto Alegre. Ela já escreveu esse livro. Foi que ano que você lançou, Cilda? Foi lançado em 2006. Né? É um livro que ela relata suas experiências fora do corpo, seus relatos de projeção e explica técnicas, dá um verdadeiro curso introdutório de projeciologia nesse livro, que é muito útil, tem sido muito utilizado nos cursos, em todas as atividades da conscienciologia e da projeciologia. Professora Dona Dalva, né? Autora também, muito amiga nossa, lá do Rio de Janeiro, a gente participou junto com ela de todo o processo de produção desse livro. É um exemplo de vida para todos nós, toda a batalha que ela teve para poder superar uma série de coisas e escrever esse livro. A gente tem muito orgulho, né, desse trabalho da Dona Dalva, da gente ter participado disso. Então, aproveitem, elas vão falar um pouco sobre o livro. Nós temos aqui também a equipe da Reaprendência, que vai gravar e vai depois disponibilizar esse material na página da Reaprendência e também trazer algumas perguntas que apareceram durante as atividades do PAI, do Programa de Aceleração da Erudição, que é uma atividade da Reaprendência. Tá? Então, bom debate para vocês e vou passar agora então para as nossas autoras. Boa noite, pessoal. Vamos desencabular, né? A gente está aqui, vamos aproveitar e fazer as perguntas aí. Alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ampliar aí, quem já leu os livros, que a gente possa debater. Olha, realmente, antes de começar, eu gostaria de agradecer. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer. Não sei se seria o momento exato, mas eu acho que é melhor fazer agora, aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui, que eu estou com o pessoal. Mas eu recebi um apoio muito grande do pessoal da Editares, do Hernani, de todo esse pessoal, da Gisele, que iniciaram comigo, né, iniciaram a revisão do livro desde o início, estavam lá me ajudando sempre. Eu queria agradecer também agora, principalmente nessa vinda agora, o pessoal da Reaprendência, que me proporcionou assistir a aula que foi dada, né, onde foi feita uma comparação entre o meu livro e o livro de Hamilton Prado. Eu acho que assim que eu fui muito assistida durante o debate que aconteceu na aula e eu acho assim que isso também ajudou a fazer alguma assistência para os outros alunos, porque ajudou as pessoas a conhecer melhor o conteúdo do livro, como é que ele foi feito, a intenção, né, de escrever o livro. Então, isso para mim era importante fazer hoje. E também gostaria de agradecer os alunos que participaram, né, do debate, que fizeram perguntas, que interagiram. Foi muito gratificante. Eu estou assim, meio que em euforia ainda, porque eu assisti o CD, né, que foi gravado, até as 2 horas da manhã. Então, assim, ó, para mim, foi muito importante. Da minha parte, também eu tenho que fazer um agradecimento muito grande para a dupla, Hernani e Gisele, porque eles também me apoiaram muito. Inclusive, tiveram trabalho de sair da casa deles e ir na minha casa para revisar o livro no computador, porque eu tive contrafluxo. Eu quebrei um braço e no ano seguinte quebrei o outro. Quando um estava ficando bom, eu quebrei o outro. Então eu digitava com a mão esquerda tudo e eles foram incansáveis. Eu tenho muito a agradecer também a eles e a vocês todos, o apoio todo que vocês têm me dado durante esse tempo todo. Né? Aqui eu estou no meu princípio do intermissivo. Ainda aqui, nessa vida. Agora espero
colaborar mais, né? Aprender mais, que é para poder passar adiante mais conhecimento do que não tão sofrido como nesse livro. Olha, realmente eu não passei por nenhuma crise destas. Desde o momento que eu comecei, que eu decidi realmente começar a selecionar os relatos e relacioná-los à teoria do professor Valdo e de tudo que eu tinha aprendido, eu só recebi assim um amparo muito grande, porque, inclusive depois, é uma das coisas que nem consta no livro, mas eu cheguei a conhecer durante uma projeção a equipe que me ajudou, que me amparou, que me passou ideias sobre como fazer o livro. Então, eu não posso dizer que durante a elaboração, a seleção dos relatos, eu não posso dizer que eu tenha passado por crise. A crise, sim, aconteceu, como eu falei, quando o livro foi aprovado, e aí você se dá conta de que o público inteiro vai... Para mim, era como se o público inteiro que fosse ler o livro, como se eu estivesse colocando à disposição das pessoas as minhas entranhas. Porque no livro, a gente é a vida, né? É aquilo que a gente passa, os acertos, os erros, as imaturidades que a gente fez no curso, né? Ao longo pelo menos do período em que... do que trata a obra, né? E a gente não pode estar inventando historinha. A gente tem que, quando faz um livro, a gente tem que falar aquilo que realmente aconteceu. Então, essa parte, sim, que me pegou. Entre a aprovação até, digamos assim, até um certo período, depois, quando a gente já começou a trabalhar com a Gisele, com o Hernani, eles ajudando ali, aparando algumas arestas, algumas coisas onde o emocionalismo era muito exacerbado. Então, vinha assim aquela coisa, não, vamos melhorar isso aqui, esse texto um pouquinho. Aí, então, sim, aí a gente já começa o trabalho braçal, digamos assim. E aí, sim, aí começou a melhorar aquilo, eu comecei a me habituar com a ideia de que, realmente, se a obra fosse para assistir outras consciências, né, para assistir da forma como eu tinha sido assistida ao conhecer a projeciologia e conscienciologia, aí então começa a nascer assim uma outra euforia, uma sensação mais agradável, mais gostosa, de você sentir o amparo tanto da equipe intrafísica quanto da equipe extrafísica, e aquilo tudo, então, dali em diante é só alegria. É verdade. É isso mesmo. Eu também tive certos problemas, principalmente quando eu fui convidada pelo professor Losch, não sei se ele está aí, a escrever o livro, né? Eu tive medo. Encarar aquilo tudo outra vez, aquilo tudo que eu queria enterrar, não queria mais me lembrar, aquilo foi duro. Mas, como também fui orientada que as minhas vivências serviriam para ajudar as outras consciências, até vocês jovens também, né? Os mata-burros que a vida oferece a gente, aí eu topei. Vou fazer, vou escrever. Embora tenha tido um pouquinho de medo também, porque eu fui moça criada presa, eu quase não estudei, e eu saí do colégio com 13 anos, em 1946, e em 1999, começar a escrever um livro. Foi um mergulho muito grande, inclusive foi um desafio para mim. Mas eu topei, eu sou corajosa, eu não boto baixo do tapete, não. Der no que der, eu faço a minha parte. Agora, gostaria que realmente, né, tenha sido um exemplo de vida para como não se deve fazer assim umas certas, eu vou dizer assim, pensar nos erros do passado, culpar. Eu era vítima, eu me vitimizava o tempo todo, porque meu pai, a minha mãe, meu pai, a minha mãe. Então, com o Instituto, com a consciencioterapia, eu aprendi que a minha parte também estava aí. Eu tinha
alguma coisa para resolver com essa prisão, do meu grupo Karma. Então, isso tudo foi esclarecendo com a consciencioterapia, aí eu fui tomando mais consciência do que eu sou, do que eu vim fazer aqui. E então, eu topei escrever o livro, com esse objetivo, mais com esse objetivo, para ajudar as pessoas a evitar certos mata-burros, como eu não tive quem me avisasse, quem me dissesse, Dalva, não é assim, procura esse caminho, procura outro. Eu não tive isso. Não? Então, eu quero passar para vocês justamente essa experiência. Pensa 2 vezes antes de fazer as bobagens que muitas vezes a gente faz, pensando que está acertando. Vizinhança, né? Eu moro num prédio há 30 anos. E ali tudo vai arrebentar na minha porta. O Hernani e a Gisele, quantas vezes estavam lá revisando o livro? E campainha. Eu toco campainha o dia todo. Para me dormir um pouquinho de tarde, para descansar, eu boto uma plaquinha na porta. Estou descansando. É muita assistência. Eu sempre fui assim. Tudo meu é natural. Eu não faço nada assim de prejulgando as pessoas, não. Eu sou muito desarmada e eu tenho de me policiar um pouquinho para me armar mais contra. Aqui não, aqui eu estou completamente guarda baixa. Mas lá no prédio, lá na Socim, aí eu tenho que tomar cuidado, sabe? Eu estou conhecendo agora com quem eu estou lidando. Então, é muito difícil a vida lá fora. Por isso que aqui eu estou aqui. Estou inteira. Olha, com relação a se a gente se coloca, é como eu falei, a gente não pode, quando a gente vai escrever um livro, principalmente de experiências pessoais, a gente não pode ficar contando historinhas. Ou você está inteira na experiência, ou então você não está. Porque o próprio público, os próprios leitores percebem isso. Percebem quando é alguma coisa assim que não é tão real. Então, não adianta você começar a querer contar história. O meu propósito, porque eu confesso que eu sempre fui um pouco deslumbrada com a questão das projeções, porque quando eu comecei a me projetar com lucidez, ter experiências de projeções lúcidas, eu não tinha para quem falar, porque todo o meu grupo Karma não me apoia, não me acompanha. E olha, eu acho que os dedos de uma mão ainda sobra dedo. Se nós formos contar quantas pessoas do meu grupo Karma leram o meu livro. Né? E por isso é que eu concordo quando a Dalva fala que é aqui que a gente se sente junto ao grupo Karma. Olha, quando eu cheguei aqui, na quinta-feira, eu estava completamente em euforia, porque é aqui que eu me sinto em casa, é esse que é o meu grupo. Mas não adianta, né? Nós temos algumas coisas, alguns nós para desatar, nós temos a nossa família, que é o nosso primeiro grupo. Então, eu vivo numa dicotomia muito grande, porque os períodos que eu vivo dando aula, que eu vivo em contato com o pessoal lá do IPC de Porto Alegre, que a gente faz palestras e dá cursos, essa coisa toda. E o outro momento, quando eu chego na minha casa, onde eu não posso sequer falar sobre as minhas ideias, sobre as minhas experiências, sobre a autopercepção, as reações que a gente tem, que a gente aprende muita coisa em sala de aula, né? Então, eu não posso nem falar sobre isso. Por isso, isso é que me incentivou, porque eu mantenho um diário. Desde que eu comecei as primeiras experiências, mesmo as mais simples, quando eu comecei a sentir o estado vibracional e a questão das energias, então, eu jogava tudo lá para dentro do meu diário. Então, não foi tão difícil o momento que eu decidi passar isso para os alunos, porque os próprios alunos pediam, né,
Um livro mais fácil, mais iniciante, que a gente possa entender melhor como é que funciona a questão da projeciologia e conscienciologia. Eles praticamente me disseram como é que eu deveria fazer. É a teoria e a prática para mostrar como é que funciona assim no dia a dia com as pessoas, pelo menos como é que funcionava comigo. E uma outra coisa muito importante que eu vejo nisso, é a pessoa abrir as suas experiências, é que você pode estar confirmando com as outras pessoas como é que são as experiências das outras pessoas. São parecidas com as suas? E isso foi uma das coisas que eu adorei, podendo assistir, né, o CD do pai, porque houve gente ali que disse, as minhas também são assim, ou comigo também aconteceu assim. Então... Você começa a assistir através das ideias, né, através dos seus próprios experimentos. Exatamente. Porque quanto aluno chega em sala de aula e questiona, eu volto para o corpo e não consigo me mexer, ou eu me projeto durante a noite, mas eu não sei o que fazer, eu me sento lá em cima do armário e fico esperando o corpo acordar. São esse tipo de experiências que você escuta em sala de aula. Então, se você tem umas experiências que podem assistir as pessoas nesse sentido... Eu acho que, por que engavetar uma experiência dessas? E outra coisa, eu vejo que muita gente tem experiências interessantes, mas não valoriza, não anota, sabe? Não faz um apanhado geral, não vê o que aquela experiência pode ajudar a própria pessoa e com ela pode assistir as outras consciências. Quer dizer, nós vamos poder estar retribuindo de alguma forma tudo que de bom a gente recebeu até aqui nesse momento na nossa vida intrafísica. Então, muitas outras coisas, mas essas são algumas das razões que fizeram com que eu colocasse como meta ou fizesse esse projeto de lançar esse livro. Olha, Neida, eu vou te dizer com sinceridade, eu tenho muitas experiências e até eu vim aqui agora, um dos meus objetivos foi... conversar com a Evelise, a professora Evelise, que é outra pessoa a quem eu tenho que agradecer muito, principalmente com relação à questão da segunda edição, que foi feita toda uma revisão, nós trabalhamos juntas, e ela se ofereceu para me ajudar a fazer o curso relacionado ao livro. Então, isso é a minha prioridade, eu estou focada nisso agora. Mas eu já falei com ela a respeito de uma possibilidade de um outro livro. Eu tenho muitos relatos. Só que assim, eu acho que o que de melhor eu posso oferecer agora seria, no caso, um outro livro de relatos. Agora, sinceramente, eu não sei dizer se caberia ainda nesse momento, dentro, né, da conscienciologia, mais um livro de relatos. Então, a minha ideia é o seguinte... fazer o curso, começar a itinerar, né, fazer itinerância, dar o curso em outros locais e deixar amadurecer mais essa ideia. Porque, na realidade, assim, muitas coisas já andaram, a fila andou. Eu já não sou mais exatamente a mesma pessoa que eu descrevi aqui, principalmente na parte final, quando eu relato a questão da minha autopesquisa pessoal. A autopesquisa andou, precisaria, no caso, ser... atualizada. Eu não tenho material suficiente para escrever um livro só a respeito da minha pesquisa, até porque ela ainda houve um aprofundamento agora há pouco tempo e eu ainda estou trabalhando nisso. Então, eu não sei ainda, eu estou um pouco sem saber exatamente o que fazer com relação a outro livro. O pessoal me cobra, inclusive lá em Porto Alegre também, quando a gente faz esses bate-papo, todo mundo, quando é que sai o próximo? Tá, mas o próximo, o que vocês querem? Vocês estão a fim de ler mais um livro de relatos? Então, é assim, né? Eu fico assim, nessa dúvida. Por isso é que, nesse momento, o meu foco principal, e eu não quero me dispersar muito disso, é a questão do curso. Porque eu acho que o próprio curso, o desenvolvimento dele, a gente começando a viajar e conhecendo outros alunos, outras pessoas, talvez esse curso vai me ajudar a desenvolver, colher material e a desenvolver, quem sabe, um novo livro, né?
Gente, eu não posso falar muito sobre medo de projeção. Eu tinha medo, sim, era de morrer. Enquanto eu não conhecia a projeciologia, enquanto eu não consegui produzir o fenômeno da autobilocação, eu ainda, mesmo já tendo tido algumas projeções com bastante lucidez, eu não tinha perdido totalmente esse medo. Eu só perdi realmente no dia que eu consegui produzir, que me percebi projetada e consegui manter o controle emocional, voltar para dentro da minha base física e ver lá o meu corpo estendido, exatamente, né, o corpo da gente como é. Porque isso realmente foi uma experiência impactante. Agora, com relação a medo de projeção, eu lamento, mas eu não vou poder responder para essa aluna, porque eu nunca tive medo. Eu fiz assim desde o início, quando eu fiquei conhecendo a projeciologia, que eu comecei a ler o livro e que eu fazia antigamente os P, né, em 93, não era nem o CIP, era P1, P2, P3, eu reciclei várias vezes. Era uma vontade muito grande de ter essa experiência. Tanto é que está descrito no livro a quantidade de técnicas que eu apliquei. Talvez aqui não traduza muito bem, mas eu insisti realmente porque eu queria ter essa vivência. Eu queria provar para mim mesma que isso existia. E durante as projeções que eu continuo tendo, eu nunca assim me percebi em nenhum momento com medo de me perceber fora do corpo. Nenhum tipo de medo de me perceber fora do corpo. Então, às vezes, até eu fico pensando, eu fico me analisando, será que de alguma forma, em alguma outra vida anterior, eu já teria de alguma forma experimentado isso? Porque, olha, sinceramente, eu nunca tive medo de me projetar. É uma vontade muito grande, isso sim, de ter projeções mais controladas, com mais frequência, com mais lucidez. Agora, medo, não tenho como relatar, não tenho como ajudar a aluna. Tá bom? Para mim, continua sendo a técnica do estado vibracional, porque eu fiz muitas outras. Como eu não dominava bem no início o estado vibracional, eu ia fazendo tudo que era tipo de técnica. Hoje, aqui eu noto assim que para mim a mais eficiente ainda é a mobilização de energia, é o trabalho com cada chakra isoladamente. Eu mobilizo cada chakra todas as noites, esperando conseguir produzir uma projeção de consciência. E trabalho muito o estado vibracional, naquele momento assim, de dormir, porque eu penso assim, pelo menos meu raciocínio é esse: se eu conseguir prolongar o momento da hipnagogia, é melhor, porque eu já vou com os veículos de manifestação desconhecidos. Só que nem sempre a lucidez acontece, mas nesse momento, para mim, continua sendo a melhor técnica. Pois eu uso muito a questão do alvo mental, a técnica da agenda extrafísica, mas especificamente para saber se eu já me projetei em outras vidas, eu nunca... É que eu tenho tantas coisas que eu gostaria de descobrir a meu próprio respeito, que esse eu nunca coloquei como alvo mental. Já o meu já é esse objetivo. Querer saber o que é que eu fiz. Porque esse medo que ela tem, tudo eu nunca tive. Eu tinha medo, né, antes, né? Medo de morrer. Medo de morrer eu nunca tive. Eu sempre fui muito espiritualista também, lia tudo que é obra de Chico Xavier, do André Luiz, do Valdo Vieira. Eu sempre fui, justamente devido a ficar muito presa, eu passei a ler, eu gostava muito de ler. Então, eu aprendia mais nos livros do que mesmo com a vivência. Então, eu sempre fui voltada mais para essa parte espiritual. Tanto que eu ia para
o centro, né, para fazer caridade, ajudar as pessoas. E chegava em casa bem, eu nunca tive contratempo com isso. Então, essas coisas é naturalmente já no meu inconsciente. Tudo isso já era muito simples para mim. Projeção astral, essas coisas, tudo isso já estava incorporado ao meu conhecimento bem antes de eu conhecer o Instituto. Quando eu conheci o Instituto, foi uma beleza, foi água na fervura, água fria na fervura, né? Aqui é o meu lugar. Eu quero aprender mais. Né? Isso por aí afora. Eu não tenho desembaraço dela, mas eu vou conseguir. Ainda vou conseguir. Você me deixa até um pouco encabulada. Não, a questão assim, ó, porque uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas que, por isso que eu digo que eu fui muito assistida com a aula do pai, né, que eu assisti ontem, foi que existem vários tipos de medo, vários tipos de tanatofobia. Como eu trabalhei também durante mais de 20 anos na TACOM, eu trabalhava num centro espírita, e também fiz vários estágios nas mesas, aquelas onde acontecem os relatos, né, das consciex, e onde tem os médiuns exercitam a psicografia. Era uma coisa que eu achava tão absurda, porque as consciências eram encaminhadas, aparentemente, mas alguns dias depois, às vezes semanas depois, a mesma consciex, com os mesmos problemas, as mesmas queixas, estava retornando. E aquilo tudo começou a mexer muito comigo, dizer, poxa vida, mas então não está adiantando nada encaminhar essa consciência. Agora tinha o seguinte, claro, a consciência era encaminhada, mas sem o devido esclarecimento. Então, isso não adianta muito, né? E o meu medo maior era quando eu dessomasse, porque eu não tinha dúvida a respeito da vida, de que a vida continuava de alguma forma. Eu não sabia exatamente como, um mecanismo, apesar de ler muito, de ter também lido assim muitos livros da literatura espírita e ver muitas coisas que aconteciam dentro da sociedade espírita, a gente nunca sabe exatamente como é que funciona esse mecanismo. Já tinha ouvido falar também muito em viagem astral, mas aquilo tudo me parecia muito romanceado. Foi justamente quando eu acessei a ciência, né, de uma forma bem mais científica, e aquela situação assim que as pessoas passam para a gente, de que aplicando uma técnica você pode se projetar. Eu dizia, bom, se alguém alguma vez já conseguiu, eu vou fazer força e eu vou conseguir, porque eu quero provar isso para mim mesma. Então, isso foi uma das coisas que eu me dei conta, que o meu medo não era do aniquilamento, não era de desaparecer como consciência, era o medo de me tornar uma parapsicótica, por falta de esclarecimento, por falta de que alguém me dissesse a verdade. Porque às vezes você está assistindo uma consciência se queixar disso, daquilo, e você vê o dirigente passando a mão na cabeça, meu irmão, porque isso, porque aquilo. Mas você, aquilo ali está engasgado, de vontade de você dizer, vem cá, mas se você deixar de agir assim, a coisa pode melhorar. E ninguém fala isso para a consciência. Quer dizer, o que faltava realmente era o esclarecimento, era aquela situação assim de dizer realmente o que a consciência poderia, né, fazer por ela mesma. E o meu medo era esse. Eu digo, poxa, mas o que eu sei? Né? Qual é a experiência que eu tive? O que foi que eu cresci aqui dentro depois de 20 anos? Por isso é que eu sofri uma crise de saturação dessa história toda, de crenças, de religiões, de ficar jogando para os outros a responsabilidade que a gente tem, né? De procurar, de buscar, de evoluir, de se melhorar. E foi isso tudo que eu encontrei dentro da Conscienciologia. Por isso é que eu também digo, como a Dalva, que eu encontrei meu grupo quando eu acessei aqui as ideias da Conscienciologia.
Eu só sei que eu tinha muita vontade de sair e muita persistência na aplicação das técnicas. Eu acho que talvez isso tenha ajudado. Eu não sei como é que os outros projetores agem, eu não sei até quando, o quanto eles investem em se projetar, em procurar produzir uma projeção. Mas, para mim, isso foi assim, a tônica, né? Foi a ideia central. Eu vivia obcecada com isso, porque, é como eu falei, né? Eu queria provar isso para mim mesma. Então, talvez o meu esforço tenha ajudado, a minha disciplina, a minha persistência. É como eu digo, eu não sei até quando até quanto, né, os outros projetores ou os candidatos à projeção investem nisso. E também, como eu gosto de frisar sempre, a questão do trabalho com as energias. Eu acho que isso talvez seja um diferencial. Porque a gente vê, todo mundo fala em estado vibracional, em mobilização de energia, quando a gente está assim, num curso de imersão, quando a gente está fazendo, né, tem um grupo de alunos e tal, todo mundo faz na hora da sala de aula. Mas o quanto você investe nisso no seu dia a dia? Quantas vezes você se lembra durante o dia de fazer um estado vibracional ou uma mobilização de energia ou procurar perceber como é que está determinado chakra? Então, eu acho que isso aí também pode ser considerado um diferencial. Principalmente nos momentos mais críticos, né? Em que eu estava muito perdida, não sabia o que fazer. E eu colocava o objetivo. Não, eu quero isso, eu não quero mais isso. Inclusive, ela falou em saturação. Também, eu tive muita... Saturei, eu não quero mais isso. Foi uma decisão muito grande. E eu não sabia com quem eu ia, assim, na vida física, conversar com as pessoas a respeito, porque ninguém entendia essas coisas que eu estava sentindo. Então, foi justamente o amparo. Hã? Mais por intuição, né? Na hora que eu estava muito perdida mesmo, vinha aqui, agora aqui. Eu estou aqui porque eu tive de tomar cortisona, que eu tive um problema ao descer da minha cama, eu tive uma contusão na coluna. E eu não sabia o que fazer, eu botava remedinho e tudo, não adiantava. Até que eu, na TENEPS, eu pedi... por intuição, que me ajuda, porque eu estou precisando eu estou com passagem marcada, não posso perder essa passagem. Então, eu tive aquela intuição, veio nitidamente, como se alguém estivesse conversando comigo. Não? A medicação que a sua filha fez para a coluna vai servir para você. Então, eu liguei para o meu médico e pedi a ele a receita, né? Ele me deu por telefone, como eu sou conhecida nas farmácias, eu consegui, porque eles não gostam de aplicar injeção desse porte, sem a receita. Eu estou aqui, não estou? Por causa da injeção. Tomei 2 só, parou. Então, isso agora é recente, para mim vir para cá. Foi um caso também que eu me vejo muito com a intuição, né? Tem outros relatos também, agora está difícil de eu lembrar, é muita coisa. É muita coisa. Então fala, me lembra, me dá um toque. Aquela do eu procurando o instituto. Eu estava tão perdida, desenganada pelo meu médico, e foi quando eu fui procurar o instituto, né? Cheguei lá, onde o instituto estava, que eu estava com o endereço da mão, o instituto havia se mudado. Então, tinha lá uma senhora lavando e disse, não, minha filha, isso aqui agora é cadê o instituto? Não vai ter palestra? Disse, não, aqui agora é dança, salão de dança de salão. Eu saí arrasada, né? Estava chovendo, uma chuvinha fina, e eu fiquei no ponto do ônibus chorando e tudo. Aquela voz de homem forte no meu ouvido disse assim, a Telerge sabe onde eles estão. Eu estava eu me sentia um grão de areia, menos
menos que um grão de areia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquilo foi uma intuição muito forte. Cheguei em casa, liguei, fui atendida, fui convidada a assistir a palestra do professor Valdo, aí mudou a minha vida. Foi ou não foi um parapsiquismo intuitivo muito forte? Mudou a minha vida. Inclusive, eu não morri, né? O professor Valdo disse que eu não ia morrer, eu não morri, estou aqui. Eu espero ficar aqui por mais algum bom tempo, né? Para conversar mais com vocês. Bom? Hernani, eu gostaria de relatar, não sei se vocês estão a fim de ouvir, uma projeção que eu tive com relação ao livro, relacionada ao livro. Você lembra que eu estive aqui em Foz, eu acho que foi em fevereiro de 2005, e que eu trouxe o último CD da revisão e tal. Já acho que parece que o Walson já estava trabalhando junto lá. E eu fui para Porto Alegre e não sabia, a gente ainda não sabia quando é que ia sair essa coisa toda. Demorou um pouco, claro, essa mudança do IPC do Rio para cá, tudo isso aí atrasou bastante. Mas, enfim, aquele ano, quando eu saí daqui, eu achei que aquele ano o livro ia sair, em 2005. Mas não saiu, não tinha notícia e tal. No dia 10 de janeiro, eu tive uma projeção onde eu me encontrava num lugar, era um lugar coberto, era indoor, como se diz, né? Mas havia, assim, uma espécie de banca, era como se tivesse mesas, balcões. Era quase como se fosse uma exposição de livros. Só que eu olhava e via só o meu livro. Eu sabia que era só o meu livro que estava ali. Estava aqui, estava na outra banquinha, estava na outra banca. E se apresentou uma consciência feminina que começou a me apresentar. Ela me levava de uma para outra e me apresentava a pessoa que estava naquele lugar e dizia em qual assunto relacionado ao livro aquela pessoa tinha me ajudado a me inspirar ideias para serem colocadas no livro. Gente, como eu estava ainda bastante envolvida com essa história, não sabia quando é que o livro ia sair, essa coisa toda, eu comecei a ficar muito emocionada com isso. E ela me levando de mesa em mesa, me apresentando. A maior parte da equipe astrafísica era de jovens assim como o William, mais ou menos essa faixa etária. E eles me recebiam de uma forma muito assistencial. E aquilo que começou a mexer muito comigo, porque eu comecei a perceber que o livro extrafisicamente ele já estava pronto. E ela foi me levando assim na saída e ela, quando já estava na porta, ela me mostrou uma folha de papel e disse assim: esta foi a minha colaboração. Eu olhei, mas eu já não consegui trazer quando eu acordei, porque naquele momento eu voltei para o corpo, porque a emoção foi tão grande, eu senti um afeto muito grande daquela consciência em relação a mim. E aquilo foi assim a gota d'água, eu não consegui mais aguentar, porque a gente ainda tem, eu tenho ainda esse trafar da questão emocional, e eu noto que isso me atrapalha bastante, sabe? Em algumas projeções, algumas situações de projeção. E a emoção foi tão forte quando ela me mostrou aquela página, que eu voltei e eu não tenho certeza. Mas eu tenho uma noção de que... Porque ela disse, essa foi a minha colaboração. Eu tenho a convicção de que ela foi, digamos assim, uma coordenadora desse trabalho e que ela foi a que me inspirou aquela página relacionada, não sei quem leu o livro, é aquela página relacionada à questão dos professores. Quem é Lanu? Não sei se vocês lembram, quem leu deve lembrar. Que eu não sei porquê, eu tenho essa sensação. Não que eu tenha visto, que eu tenha conseguido ler e trazer, para a dimensão física, para o cérebro físico, que estava escrito ali. Mas eu tenho essa convicção. Então, esse foi uma das experiências, assim, para mim, muito marcante. Isso foi dia 10 de janeiro. Quando foi, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi
em março, meados de março, o Waldson me ligou e disse que o livro ia ser lançado como é o negócio de pesquisa? Jornada de Autopesquisa de Florianópolis, dia 21 de abril de 2006. E eu tinha, assim, a partir daquele momento, né, a partir do dia 10 de janeiro, eu fiquei pensando, quando é que será? Quando é que vão me ligar? Quando é que vão me ligar? Será que vai sair? Será que não vai? E aí, não demorou muito, o Waldson ligou dizendo que ia ser lançado realmente em abril de 2006. Isso foi uma coisa assim que me pegou muito, porque bateu muito na emoção, a gente fica muito envolvido, ansiosa, aguardando quando é que vai sair, quando é que não vai, né? O escritor que depois que ele faz as revisões, que fica lá esperando, é um momento complicado, né? Porque a gente fica, né? A gente fica bem ansiosa nessa coisa de quando é que sai, quando é que não sai. Eu acho que no meu caso foi a questão assim de valorizar muito as experiências projetivas e anotar todos os detalhes. Porque por isso é que eu digo que eu não tive crise, para mim não foi difícil. Quando eu recebi a inspiração de que poderia, né, uma das ideias para fazer o livro, porque eu não podia lançar um livro só de relatos, eu tinha que associar ele de alguma forma e com a minha autopesquisa, com todo esse processo da projeciologia. Para mim não foi difícil, de acordo com os relatos, depois foi só escolher aqueles que tinham mais relação com determinado assunto que me foi sugerido e colocar aquele relato que ilustrava melhor a teoria dada pelo professor Waldo, pela projeciologia. Esse foi o meu caso. Eu não sei qual foi o trafor mais forte. O interessante foi que eu me saturei muito, eu caí em mim, disse, eu não quero, mas se existe possibilidade de se ter uma vida melhor, eu quero realizar alguma coisa a mais. Isso foi a minha vontade mesmo. A vontade de mudar, mas mudar tudo. Tudo. Meus conceitos, minha dependência. Eu não quero mais ser dependente de nada, de ninguém. Isso foi trafar, né, que me levou a ter esse impulso e virar tudo para um trafor. Eu quero mudar tudo que fiz nessa vida, eu não quero fazer nunca mais. Eu quero outras coisas, inclusive independência financeira, intuitiva, parapsíquica. Tudo que a maioria tem aqui, eu ainda não consegui. Mas eu quero conseguir. Tem. Tem. Muitos de vocês são exemplo para mim. Eu não acompanho a turma, não. Eu persigo. Eu não quero saber quem está rindo, quem está chorando. Eu quero aprender. Esse é o meu trafar, em tudo que eu faço. Até no escrever, essa vontade de escrever outro livro, sem saber o quê, porque tem muitas coisas bailando na cabeça, a gente eu não tenho assim olha, eu vivo muito sozinha, fora de vocês aqui. Eu sinto muita falta de conversar com vocês, com o pessoal do Instituto, eu sou muito sozinha lá. Então eu fico muito perdida, quando eu sinto assim que eu estou muito perdida, eu corro para a Barra, vou lá assistir uma palestra, seminário de pesquisa. Eu estou sempre assim, e dependendo de quê? De outras pessoas, porque eu tenho medo de andar sozinha. A cidade do Rio de Janeiro está muito violenta. Outro dia quase fui atropelada por uma bicicleta, no escuro. Eu ia atravessando o sinal, não vinha nada e a bicicleta passou para lá. Então eu tenho medo de andar na rua, assim, à noite, tudo. Isso é o quê? Dependência. Eu tenho de depender de outra pessoa para me acompanhar. Problema de saúde, essas coisas, isso tudo está sendo trafar para mim. Mas eu vou superar. A próxima vida eu não quero mais isso para mim. Então, olha, é uma virada muito grande. Né? Uma determinação muito grande. Eu vou contar um relato aqui que já me fez tomar uma decisão da minha próxima profissão.
Eu estava com problema de catarata, eu não sabia o que era. Levei o ano todinho de 1995 fazendo exame, mudando de óculos, e nada resolvia. Era aquele lençol, aquela cortina de fumaça, que eu não aguentava, não sabia mais ler, não tinha mais visão para ler. Então, fui no médico que me indicaram e ele falou que eu estava com catarata. Eu abri as torneirinhas. Catarata é doença de velho. Eu não sou velha. Por que eu tenho catarata? Aí eu chorei muito, tudo. Aí ele me consolou, me levou, veio bater no meu ombro, tudo. Eu dei um piti mesmo feio lá no consultório. Então, resolvi fazer a operação. A primeira foi nesse olho aqui. Quando eu tirei o curativo e que vi as pás do ventilador da minha casa, que eu tirei deitada, né, com os olhos fechados para ver o que ia dar, né, que eu estava com medo de ficar cega. Aí que eu vi as pás do ventilador, nítida, como nunca tinha visto, ali eu tomei a decisão. A próxima, a minha profissão, vai ser devolver às pessoas, principalmente as sem recursos, como no meu caso, a visão, porque a visão é tudo na gente. Faz muita falta a visão. Faz mais falta do que mesmo a audição. Então, eu tomei a decisão. A próxima, eu quero estar nessa área de... Então, aí eu vou resolver o outro problema, que será o financeiro. Não é mesmo? Eu quero fazer meu pé de meia. Eu não quero ser dependente financeiro de ninguém também. Meus objetivos, por enquanto, são esses. Pode ser que melhore depois. Quero ser um cientista, né? Quem sabe? O poli, né? Salvar as pessoas, fazendo vacina. Isso tudo é grande, mas aí, por enquanto eu vou do pequenininho. Olha, eu considero que o melhor período que eu tive de experiências projetivas, e eu até sei por quê, foi no período, no segundo semestre de 1996. Foram as projeções mais significativas, mais didáticas para mim, principalmente porque eu penso que tenha sido em função da minha vontade muito grande de me preparar para dar aula. Mas eu tinha problema de saúde, eu tinha passado por uma cirurgia muito traumática, e eu tinha vontade de chegar lá na frente, falar, mostrar minhas projeções. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu cansei de repetir os P, de reciclar os cursos, para poder interagir com os outros alunos, com os professores e poder contar minhas projeções. Porque eu tinha muita vontade de falar sobre isso, de trocar ideia com as outras pessoas, para ver se as outras pessoas tinham projeções parecidas, porque a gente já leu muitos livros, lia o livro do professor Valdo, mas sempre aparecem coisas que a gente não sabia exatamente se era assim, se aquilo tinha sido, se uma outra pessoa já tinha passado pelo mesmo tipo de experiência. Então, eu estava muito focada em melhorar de saúde para dar aula. E eu sentia que parece assim que os amparadores me davam toda a força, me proporcionavam lucidez, porque eu me via dando aula, já no extrafísico, eu me via fazendo assistência, esclarecendo as pessoas. Então, eu imagino que os amparadores me proporcionavam muita lucidez nesse período. Porque era incrível, assim, sabe? Eu chegava a ter dias que eu me preparava para dormir, e esta noite eu vou me projetar. E eu conseguia realmente produzir uma projeção, conseguia ter um período de lucidez extrafísica. E muito significativas as projeções. Agora, eu vou te dizer com sinceridade, a gente tem, depois desse período, desse semestre, né, que eu tive essa série intensiva de projeções, eu tenho tido também esses picos. Eu tenho períodos assim que eu tenho bastante projeções, elas são mais lúcidas. Depois tem um certo período que é pouca lucidez, eu me percebo com
pouca lucidez extrafísica, quase sempre assim, na baratrosfera, fazendo assistência, levando consciências, tipo de projeções como eu tive uma quando eu estava fazendo a escola de projeção lúcida em Porto Alegre, que até me chamou bastante atenção, que é nitidamente de assistência. Eu me percebi dentro de um ônibus, só que o ônibus ele não andava na estrada, ele volitava. Havia uma pessoa que dirigia o ônibus e eu abria um alçapão no meio do ônibus e puxava crianças para dentro do ônibus. E era interessante, olha, gente, estou recebendo banho de energia aqui, me lembrando dessa projeção. Eu puxava as crianças para dentro do ônibus e elas imediatamente readquiriam a condição de adulto. Então, era assim como se eu estivesse resgatando as consciências que estavam num local escuro, não se via nada, mas eu não sei o que me levava em determinados pontos do trajeto, abrir aquele alçapão no fundo do ônibus e puxar aquelas crianças para dentro do ônibus. Então, esse tipo de projeção, às vezes, ele se repete com diferenciais, claro, né? Mas eu só contei essa para dar o exemplo. Mas, assim, que eu sinto que eu estou fazendo mais assistência e tenho menos lucidez nesses períodos. Então, nesse período, os relatos ficam mais raros. Às vezes passa 2 meses que eu não tenho assim uma projeção com um bom período de lucidez, com um percentual bem alto de lucidez. Então, isso aí acontece. Durante todo o tempo que eu venho tendo projeções, isso aí é normal acontecer. Olha, gente, eu não sei o que eu posso ensinar para vocês, porque eu considero que todos vocês aí estão muito, muito mais adiantados do que eu na questão da conscienciologia. O meu ramo, vocês já viram, né, que é mais voltado para a projeciologia. E, inclusive, quando eu pensei assim, e penso ainda hoje nessa questão de fazer livro de relatos projetivos, eu fico pensando que, poxa vida, mas a conscienciologia é uma ciência tão avançada, tem tanta gente com os mentais somas aí brilhando e criando cursos e coisas tão espetaculares. Então, na realidade, assim, ó, o objetivo desse livro não foi ser um livro para conscienciólogos. Ele é voltado para as pessoas que estão iniciando, que estão começando, para ajudar aqueles alunos a chamar atenção, a motivar, incentivá-los a terem as suas experiências projetivas, a fazer as experiências. Como diz, né, o princípio da descrença, tem as suas experiências pessoais. E eu confesso para vocês que eu fico um pouco desarmada de deixar uma mensagem para todos vocês aí que são conscienciólogos, porque eu acho assim que o meu livro não era um livro para conscienciólogo e me surpreende muito que, sabe, eu fico surpresa, agradavelmente surpresa, que ele esteja sendo valorizado, que esteja sendo lido por vocês que são jovens e que têm assim essas metas maravilhosas aí dentro da conscienciologia. E fico feliz que de alguma forma eu esteja podendo retribuir tudo que eu tenho recebido de bom da conscienciologia e da projeciologia. Obrigada. A minha fala justamente é agradecer. Eu só tenho a agradecer a vocês e essa acolhida que eu tenho recebido aqui, uma pessoa do jeito que eu fui criada, vivi muito maltratada, isso tudo é reflexo de alguma coisa boa, cheirosinha que eu fiz lá atrás, né? Então eu só tenho a agradecer e incentivar vocês, que também considero, principalmente essa turma aí do Invex, fora de série, vocês são maravilhosos, são exemplo para mim, na minha idade, da próxima, do que eu quero ser na próxima. E eu agradeço a vocês essa interesse em conhecer a minha história de vida, que é justamente para não repetir, não fazer, e ajudar as pessoas a
não repetir também. Não? O que puder fazer isso. Muito obrigada a vocês. É que vocês estão trabalhando mais na teoria e eu estou mais na prática. Obrigada, querida. Eu quero ler esse livro. Que as minhas projeções. Eu não trouxe também... nenhum. Se eu tivesse trazido, eu daríamos de presente para você.